Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do trecho da live, volume 32, trecho 26, 1º de outubro de 1933. Cenas encantadoras que Jesus goza na alma que vive em sua vontade. Chamadas contínuas que fazem Deus e a criatura. O querer divino não me deixa jamais. Parece-me que sempre está dentro e fora de mim, como em ato de me surpreender, porque quer pôr seu ato em tudo o que faço. Se rogo, se sofro, se trabalho, e também se durmo, quer dar-me seu repouso divino em meu sono. Quer dar-se sempre para agir em cada coisa, me chama dizendo, faz-me descer no baixo de teus atos, e eu te farei subir na altura dos meus.
Nós poremos em concorrência, tu a subir e eu a descer. Então, o querer divino quer estar em ato presente, consciente nas suas criaturas, né? E assim como a criatura deve querer conscientemente estar vivendo e realizando todos os seus atos, unido, né? Fundido à divina vontade, ao divino querer, né? A fim de que, né, seja uma única só vontade, um só amor, né? Fazer com que a vontade de Deus também seja a vontade da criatura, né? É o reino de Deus entre as criaturas, né? Fazendo vida conscientes no agir, nas decisões, ao longo dos seus atos, né? Ao longo da sua vida, em tudo que faz, como vai dizer, né? Porque que é por seu ato é em tudo que faço, se rogo, se sofro, se trabalho e também se durmo, quer dar-me seu repouso divino em meu sono. Quer dar-me seu repouso divino em meu sono. Então reparamos ele em tudo. Mas consciente, é preciso ter a consciência, a intenção, não apenas a intenção, mas o agir em direção a esse ato. Quer dar-se sempre para agir em cada coisa. Quer dar-se sempre para agir em cada coisa. Me chama dizendo, faz-me descer no baixo de seus atos, e eu te farei subir na altura dos meus. Nos poremos em concorrência, tu a subir e eu a descer. É o que Nossa Senhora já diz lá nos 31 dias com Maria, né? No ato dela varrer a casa, pegar a lenha, pegar a água. É na simplicidade dos nossos atos, a divina vontade de vir, agir, reinar. E nessa união, nessa fusão com ela, somos também co-participantes da obra divina, né? Do seu plano de criação, de salvação, de santificação. Mas quem pode dizer o que diz a divina vontade em minha alma? Se meu amor excessivo, sua condescendência, seu contínuo ocupar-se de minha pobre alma, mas enquanto me encontrava sob o império do querer divino, derramando-se sobre mim, meu sumo bem, Jesus, me surpreendendo, disse: minha filha boa, não há cena que mais me comova e me arrebate que ver a pequenez humana sob o império da minha vontade. O divino no humano, o grande na pequenez, o forte no débil, aquele esconder-se um no outro, vencer-nos mutuamente, é tão belo, tão encantador, que encontro as puras alegrias, a felicidade divina que a criatura pode dar-me, ainda que seja que é a minha vontade que as dá, mas as dá por meio do canal da vontade humana. É a vontade, é a própria vontade dele que dá, mas é dado através, a partir, né, da liberdade, o canal, né, por meio do canal da vontade humana. Então, conscientemente eu largo tal coisa para fazer essa outra, por ser a vontade de Deus esta e não aquela. Mas como foi falado também, né? Como eu vou saber que é a vontade divina? Como eu vou saber a vontade de Deus? Como foi dito, não é uma regra, né? O jeito que é para um não vai ser idêntico para o outro, né? Cada caso é um caso, cada situação uma.
uma decorrência de como agir, né? E, portanto, a divina vontade não está encerrada só naquela situação, mas em todas as atitudes, né? É uma mesa com inúmeros botões, como foi dito, e conhecendo a divina vontade, em meio a esses milhões de botões, eu tenho que saber exatamente qual eu devo apertar. Não, não é isso, né? A vida da divina vontade se dá de diversos meios, né? Aqui ó, é um canal, é uma vontade divina que passa pelo canal da vontade humana. Até o exemplo que foi dado, né? Até do meu casamento, que tornou-se uma situação insuportável mediante, né, a recusa da parte da esposa. De outro lado, a dificuldade que uma outra pessoa estava vivendo, que precisou afastar-se do marido por um tempo, também esperando a conversão dela, a abertura dela para viver essa fé, essa realidade, a conversão, até mesmo em prol da salvação da alma dela mesma, né, do marido que está se enveredando para os caminhos contrários à vontade de Deus. E um outro exemplo também de uma outra pessoa que se casou com uma pessoa evangélica e por isso não quis casar, recebeu o sacramento do matrimônio na Igreja Católica e por isso ele não comunga, né, e vive essa situação, esse martírio de não poder comungar por conta de não estar encerrado no sacramento. Então, voltando no primeiro caso, que é o meu, que é passivo de nulidade mediante a forma que vivíamos. Não vivíamos o amor matrimonial como é pedido, né, por Deus, como é querido por Deus, não existia. E por diversos outros motivos. Portanto, é passivo de nulidade. Como eu disse, não porque vai anular, é porque não houve. Apesar de ter gerado um filho, apesar, né, de todo o bem, né, sendo o único bem, a geração desse filho, não houve esse matrimônio. Por situações também, né, que devem ser revistas. O segundo caso é preciso, né, afastar, uma vez que você está junto da pessoa, né, e ela não corresponde, ela tendo ali aquele apoio, ela sempre vai estar lá, sempre vai estar lá, independente de qualquer coisa, ela vai estar lá, então, né, eu fico livre. Então é preciso a pessoa sentir mesmo na pele que está sozinha, abandonada, para, né, contar, não com o outro, mas de certa forma contar consigo mesmo para buscar uma solução para o seu problema, né? Ou seja, contar com a ajuda de Deus e por vontade própria, em busca da ajuda de Deus. Em correspondência do orvalho benéfico das orações feitas pelo sacrifício que a esposa está fazendo. Não em conformidade com a vontade dele, mas mostrando claramente que ela reprova a postura dele. E nisso, como foi até citado na live, ela está afastada dele. Ela não saiu de casa para ir buscar outro marido. Não, ela permanece casada com o sacramento, tudo em dia e vivendo a castidade. Uma coisa que precisa ser feita é tirar os pensamentos de nós mesmos, da nossa felicidade. Deus quer aqui uma participação dele, a sua vida divina em nós. E a vida de Jesus não foi outra senão dar a glória ao Pai e buscar a salvação dos homens. A gente precisa deixar de buscar por primeiro a nossa felicidade, buscar a felicidade de Deus. Porque fazendo isso encontraremos em meio à felicidade dele toda a felicidade que necessitamos. Mas eu vou sofrer, mas
Gente, tudo é eu, o eu tá sempre interferindo e atrapalhando tudo. E aqui o outro terceiro ponto do rapaz que casou com a mulher protestante. Não é agora, diante disso, depois de casado, ele já consciente, sabendo de tudo isso, tô cansado, não dá. Pensei que eu ia suportar, mas não dá, eu vou largar você, que eu preciso comungar, eu preciso participar, né, dos sacramentos, tudo, então não vai dar pra gente continuar, eu te amo muito, tudo, mas não dá. Né? E nisso ela também o ama muito, tudo, e aceitar isso seria uma dor muito grande. Então, ou seja, não é isso também a vontade de Deus. Tem todo um contexto ali que pode ser trabalhado, que pode ser, não é porque eu não recebo a comunhão que eu não recebo a graça de Deus. Essa privação é a intenção pela qual ele se abstém, né? Aceitou se abster da comunhão. Né? O primeiro é o amor, mas o amor visto aos olhos de Deus. Não é esse amor que estão pregando por aí, se dois homens se amam, então eles podem estar juntos. Não é esse amor satânico que tem se pregado. Estamos falando do amor de Deus. O amor de Deus entre duas pessoas, marido e mulher. E também é como foi falado, não é agora eu vou largar né, a minha esposa para ir arrumar uma outra que não. Tem todo um contexto, como tem se dado as coisas. Né, com que intenção tem sido feito. É em nome do amor de Deus, o amor que é Deus, o amor que é Jesus, é em nome desse amor, em fidelidade e lealdade a esse amor, a Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, se esse rapaz larga da esposa para viver os sacramentos na igreja, ele estaria pecando gravemente. Se essa pessoa, uma vez que se afastou do marido, né? Eu conheci uma outra pessoa que agora eu vou largar esse homem para lá e arrumei um outro aqui. Está errado. E da mesma forma eu lá atrás. Eu vou aceitar tudo isso porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então eu estou fadado a viver essa infelicidade o resto da minha vida. Também está errado. É o que Jesus fala para Pedro na volta horta sobre as circunstâncias, né, numa confissão, o que é pecado e o que não é. Então, a grande importância de olharmos tudo, todas as coisas, com um olhar divino, não com a nossa vontade humana. É a nossa vontade humana fundida à vontade de Deus, mas que prevalece sempre a vontade divina e não a nossa. A nossa é egoísta, é interesseira, é falsa, é enganosa. Por isso, Deus quer e nos fez vazio para sermos cheios dele, mas nos deu a total liberdade de nos enchermos de nós mesmos, mas vejamos os frutos que colhemos. Né? A falta de correspondência a Deus. Como ele disse, se sofro lá em cima, né? Porque por seu ato em tudo, o que faço? Se rogo, se sofro, se trabalho, e também se durmo, quer dar-me seu repouso divino. Em meu sono, quer dar-se sempre para agir em cada coisa. Ele me chama, faz-me descer no baixo de teus atos. Faz-me descer no baixo de seus atos. Aí eu viver com ele, né? Deus viver, habitar em nós. E diante disso, toda a realidade que vivemos é preciso estar envolta em, imergida na vontade dele, nas decisões dele, a glória dele.
E não pensemos, olha a situação que eu estou. Em atenção a viver a sua vontade, olha como eu estou. Né? E mesmo nessas histórias, olha, eu me larguei, larguei da pessoa, não tem ninguém. A outra, eu larguei do meu marido e eu, na divina vontade, o meu marido não se voltava para ti. Hoje eu estou aqui separada, afastada dele. E outra, eu estou aqui casado com alguém de outra religião. Que felicidade é essa? Que transtorno. Mas engana-se, porque justamente nisso, se tirarmos os olhos de nós mesmos e colocarmos em Deus, vamos enxergar e viver essa felicidade que Deus tem para nós, por estarmos vivendo, buscando a ordem para o qual fomos criados. Deus não interfere na vida da criatura, mas a sua vontade, estando agindo, reinando nela, ele vai mover todas as coisas de modo que ela goze já em vida da felicidade eterna que ele é. Portanto, a gente tira os olhos da realidade humana que estamos vivendo e vemos as luzes, a graça de Deus até mesmo nelas. Né? É o que diz do trecho, né? A gente sair da casca da cruz e ir lá no miolo dela. Né? Não ficar preso às situações, mas no que está por trás de tudo isso. Né? Não ficar na realidade do que está ali acontecendo aos olhos humanos, mas o olhar com o olhar divino. O que Deus quer através dessa situação, o que Ele espera de nós, a nossa correspondência diante dessa ou daquela situação. Né? Enquanto que em tal condição iria cair no mundo, né? Agora eu vou curtir. Voltando aqui aos 3 exemplos. Né? Qualquer um outro homem na minha posição, agora eu vou curtir, vou sair com a mulherada e tal, né? E, enfim. O segundo exemplo é a mesma coisa, eu vou procurar alguém que me dê valor. E o terceiro exemplo, mesmo ele dentro da igreja, pode entrar, né, cair nos escrúpulos e, olha, não, você não serve para ser minha esposa, você é de outra religião e não comungamos da mesma fé e não há compatibilidade, né, de vivermos juntos. E aí joga fora o amor da vida dele. Somos instrumentos uns para os outros, né, para dar a glória ao Pai e a salvação às almas. Só que, voltando ao primeiro exemplo, em que eu estava equivocado, pensando que suportando aquela situação eu levaria, né, a minha ex-esposa à sadia convivência com Deus, à salvação. Porém, depois de um tempo, eu entendi que esse não é o caminho, porque eu busco dessa forma a minha santificação e não a dela, porque eu levo a minha e a cruz dela, e ela vai numa boa. Mesma coisa a situação o segundo exemplo. Eu vou suportar o meu marido desse jeito porque eu estou casado, que Deus uniu não deve separar, então eu preciso aguentar, né? Preciso suportar isso aqui até que a morte nos separe. Então, não é por esse caminho. Com os olhos humanos a gente se perde, né? Busca o nosso interesse. Então ela se salva e enquanto o marido trilha o caminho da condenação, porque, né, como ela manifesta que não liga, que não importa, que, né, tudo que eu faço ela não liga, então eu posso pintar e bordar que no fim das contas ela sempre vai estar aqui. Então, enquanto um trilha o caminho da salvação, o outro trilha o caminho da condenação.
Então eu preciso deixar que o outro carregue a cruz que ele tem, ou seja, a consequência dos atos dele, e se corrija. O que é maldição pode se converter em bem, quando ao invés de usar as situações ao meu bel prazer, ao meu favor, eu escolho a cruz, eu escolho Cristo. Por amor, eu vou me corrigir dessa situação. Então a gente repara pelos outros, como comecei ainda a falar e mudei o rumo da conversa. Aqueles que cairiam na gandaia diante disso, porque não falta também pessoas que, ser boba, vai curtir a vida. Ser bobo, vai aproveitar. Larga dela e arruma outra. O que não faltam são pitacos, de vontades humanas alheias. Mas a tudo isso é preciso calar e ouvir a voz de Deus, a vontade dele. Que ele diz: minha filha boa, não há cena que mais me comova e me arrebate que ver a pequenez humana sob o império de minha vontade. O divino no humano, o grande na pequenez, o forte no débil, aquele esconder-se um no outro, vencer-nos mutuamente, é tão belo, tão encantador, que encontro as puras alegrias, a felicidade divina que a criatura pode dar-me, a corresponder a Ele. Podemos dar a Ele as alegrias divinas. Não é um peso, não é uma angústia, um sofrimento. Que coisa mais horrível fazer a vontade de Deus. Olha aí que situação. Não é. É a felicidade divina que a criatura pode dar-me. Damos a Ele. Ainda que veja que é a minha vontade que as dá, mas as dá por meio do canal da vontade humana. Se tu soubesses quanto me deleito para me dar prazer, te faria vencer sempre por minha vontade. Posso dizer que deixo o céu enquanto fico nele, para vir a gozar as puras alegrias que me sabe dar minha vontade divina. No pequeno cerco da criatura na terra, é um amor deliberado, não é por interesse. Jesus, eu estou suportando isso aqui, mas olha, por mim mesmo eu queria estar em outro lugar. É um interesse. Não é amor verdadeiro. E aqui na Divina Vontade tomamos o amor dele, recebemos o amor dele, as alegrias divinas, e que é a própria dele, e devolvemos de volta a ele, enquanto um está xingando e blasfemando e traindo e adulterando. Eu faço mesmo porque tal pessoa não merece. Tá cantando o canto da serpente, dançando a música do diabo. Os conhecimentos divinos levam a corresponder a Deus, a emitir esse som, como estávamos outro dia, a fim de que esse som suba aos céus, essa música que inebriaga a Deus, que o leva não aos delírios de sofrimento mediante as ofensas, mas que o inebria do amor, que é o próprio amor dele. Veja como a mesma situação nos vem a ser motivo de condenação, mas como também um motivo de salvação, de união com Ele, de reparação, de coparticipação na sua vida divina, nos seus atos, no seu ato único. Quando nos esvaziamos de nós mesmos e nos deixamos ser cheios da graça, da sua vida divina.
O pecado está quando eu coloco a minha vontade, o meu querer, as minhas convicções, as minhas ideias. E até muitas das vezes eu moldando uma palavra de Deus ao meu bel prazer, eu justifico o meu pecado com a palavra de Deus. Veja, é ofensa em cima de ofensa. Que diz a vontade humana não tem como agradar a Deus, estando separada da vontade divina. Ela precisa estar totalmente, como esse canal de retorno da bênção, da graça, da vida, que a vontade divina nos mantém, nos sustenta, devolvemos a Ele. A minha vida é do meu mestre, como diz a música do irmão lá. A minha vida é do mestre. Uma vez ele tendo morrido por mim, vivo eu agora por ele, para ele, nele, a satisfazer e a corresponder a ele. Tu deves saber que quem faz minha divina vontade e deixa que sua vida corra em seus atos, chama continuamente a Deus e a todos os seus atributos. Deus se sente chamado sempre pela criatura. Ora o chama porque quer sua potência, ora porque quer seu amor, ora porque quer sua santidade, sua luz, sua bondade, sua paz imperturbável. Em suma, está sempre chamando porque quer do seu. E Deus está sempre esperando para dar o que pede e para corresponder-lhe sempre. Sente-se chamado e chama para dar-lhe confiança e dizer-lhe: o que mais queres de meu ser divino? E aí, como eu vou falar que é uma vida infeliz? Como eu vou dizer que é um peso? Como ele mesmo disse agora há pouco, eu venho do céu, eu saio do céu para estar com essa criatura. Tamanho o gozo, a satisfação dele. Ou seja, lhe é mais prazeroso estar vivendo nessa criatura que vive, que faz a vontade dele, do que a própria alegria que ele já tem no céu. São novos céus e novas terras, nova criação, porque o céu já pertence a ele, é dele. Agora ele conquistando as terras do nosso coração, os reinos que há em nós, destruindo os ídolos que há em nós, as paixões, os vícios, os apegos, a nosso o ídolo eu que vive nas criaturas, destronando esses reis e eles se assentando, no trono do nosso coração. É para ele a maior felicidade. Aí aqui entra de novo o egoísta, né? Ah, que isso, que vida que é essa? Que vida que é essa? E eu não tenho mais vida, é Deus reinando. Pode-se olhar para a própria vida, veja que felicidade que você vive. A felicidade de ter muito dinheiro, a felicidade de ter homens, mulheres, tudo aos seus pés, de poder comprar tudo e todos. Isso é a felicidade para você? Isso é viver a vida para você? Que triste, né? Que triste. Deixou tudo para viver o nada. Por quanto tempo mais gozará dessas coisas? Diferente de quem se já une à vontade de Deus, já hoje, já vive a eternidade em vida. Né? Portanto, já goza da felicidade eterna em vida, vivendo o seu purgatório na terra. Como um trecho que eu li ontem,
de Nossa Senhora até nos 31 dias, quando ela foi dita, né, para ela deveria se casar, né, e ela não se escandalizou, mas dizia, né, a divina vontade, eu esqueço então as palavras que ela disse, mas somos uns para o outro, ocasião de céu, ocasião de purgatório e também de inferno. Na divina vontade sempre será com esse propósito de purificação, de santificação, né? Porque Deus não tem outra vontade senão levar-nos todos a gozar da felicidade eterna. Portanto, é muita obstinação e orgulho da pessoa largar tudo isso e valorizar muito mais as suas conquistas, os seus tesouros terrenos, e desprezar todo esse tesouro divino que Deus anseia em nos dar. Então, o que são as dificuldades, os purgatórios, os momentos de dificuldade que temos nessa vida mediante o que Ele quer nos trazer? Né? É o que está sempre em alta, né? Tira os olhos de si mesmo e volte os olhos para Deus, para o céu, para a vida eterna, para o divino. Achas mesmo que o teu sofrimento, a sua situação que está vivendo hoje é maior do que o sofrimento de Deus? É maior que o sofrimento de Nossa Senhora, que não foi outro senão o próprio sofrimento de Deus. A chorar ao distanciamento das criaturas, do amor que Ele tanto anseia em dar a elas, uma vez que valorizam muito mais as suas vidas, as suas conquistas, os seus planos, do que a vida divina, a posse divina que Deus quer dar a elas, os tesouros dele, o reino dele. O que ele diz que pede para corresponder-lhe, sente-se chamado e chama para dar-lhe confiança e dizer-lhe: o que mais queres do meu ser divino? Pegue o que quiser e mais. Assim que você me chama, eu já te preparo minha potência, meu amor, minha luz, minha santidade, que se precisam em seu ato. É a entrega que fazemos já logo cedo ao acordar, né? Tem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei ao longo deste dia. Ele já está, ela já está em ato em nós, né? Eu já preparo, né? Que eu pegue o que quiser, mas assim que você me chama, eu já te preparo minha potência, meu amor, minha luz, minha santidade, que se precisam em seu ato. Assim que Deus chama a alma, e a alma chama a Deus, e este chamar-se sempre mutuamente, a criatura para dizer, para pedir e receber, e Deus para dar, forma a vida de minha vontade na criatura, a amadurece e faz crescer, e forma o doce encanto de seu próprio Criador. É Ele vivendo em nós, na pequenez dos nossos atos, na nossa miséria, porque nos unindo a Ele, não nos tornamos superpoderosos. Não, não temos com isso superpoderes. É na simplicidade, na naturalidade da nossa vida. Estamos unidos, fundidos a Ele.
O que foi a vida de Nossa Senhora externamente aos olhos de todos. Como nossos irmãos inseparados diz, não foi outra coisa senão uma mulher qualquer. Tanto que o demônio nunca pôde contemplar, nunca a viu, porque ao menor sinal que ela demonstrava, ele já dizia, não pode ser. Porque se fosse a tal mulher, ela não estaria passando por estas situações. Não estaria passando fome, não estaria sofrendo desse jeito. Tanto ela quanto o seu filho, portanto, não pode ser. Então, Deus assim também o permite na nossa vida, a fim de que na pequenez, na simplicidade da nossa vida, o inimigo não nos atormente. Ao passo que ele assim o permita. Porque outro dia mesmo estava no estudo que Luísa passou cerca de 3 anos na companhia dele. Mas que tudo é também para a glória de Deus, para que a criatura tenha a sua coparticipação, na sua adesão ao propósito divino. Que é o que foi dito dele, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele quer a participação da criatura nos atos, no seu ato divino, que nos fundimos a ele. Ele já não quer mais fazer tudo sozinho, ele nos quer trabalhando com ele. O que cansamos já de dizer, trabalhamos no reino que também é nosso. Agora, com os conhecimento da divina vontade, temos a consciência disso e podemos trabalhar com essa consciência e com muito mais afinco, deixando o nosso querer de lado para viver o querer divino, a vida divina, essa extensão de Deus, do amor de Deus. O ato contínuo encerra tal poder que Deus não se sabe desvincular da criatura, nem ela de Deus. Já vive a felicidade eterna, já está fundida a Ele, vinculada a Ele, não quer se separar. E nem tampouco Deus não quer se separar dessa criatura, que é para Ele todo o seu contentamento. Este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. Por quê? Porque corresponde à minha vontade, corresponde ao propósito a qual foi criado. E com alegria, e com sua vontade deliberada. Não vem empurrado, forçado, interessado. Não. Entendeu o propósito. Deus não sabe desvincular da criatura, nem ela de Deus, mas bem sentem a irresistível necessidade de permanecer unidos um com o outro. E só minha vontade sabe produzir estes atos contínuos que não cessam jamais e formam o verdadeiro caráter de viver em minha vontade. Então, se estão falando bem ou mal, a gente continua. Se está tendo resultado ou não, a gente continua. Independente de qualquer coisa, não separa, não desiste. Não, isso não é para mim. Eu estou tentando, mas o negócio não vai, minha cabeça não abre, não funciona. Não. É aqui, na minha miséria, na minha pequenez. Mas que também não é eu não fazer nada. A divina vontade reina na minha vontade. Eu estar em ato, em exercício, em corresponder a Ele. E não querer nada para mim. É eu dar, entregar tudo a Ele. De mim eu já recebi tudo. E mais um pouco, e até o que Ele perguntou, acabar de perguntar, tome o que quiser, e o que mais queres? Ele não precisa da criatura.
Ele já é o tudo, ele já tem tudo e quer nos dar, descer na nossa pequenez. Assim ele fez na prática, se encarnou, viveu no meio de nós, viveu a vida que vivemos, exceto no pecado, para que pudéssemos nos unir a Ele, ou seja, subir a Ele na condição dele, né? Você, por graça, o que Ele é por natureza, sem nunca esquecer de quem somos e de onde viemos, ou seja, iguais a Deus, mas, né, sabendo que Ele está sempre acima, que Ele é o tudo e que só sou o que sou por graça dele. Não intitulo nada a mim. A mim só há o nada para ser enchido dele. Né? Pela graça, pelo amor, pela misericórdia dele. E só minha vontade sabe produzir estes atos contínuos. É estando na vontade divina que seremos constantes, contínuos. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Né? Ter paciência com nós mesmos, paciência com as situações e reconhecer que estamos a caminho, né? E progredindo a fim de dar a Deus todo o contentamento, toda a satisfação, né? A cada gole de conhecimento que recebemos, né? Das suas verdades. E mediante essa consciência, o afinco ainda maior, cada vez maior, nos estudos, na constância, não esperando nem contando com o reconhecimento das pessoas, mas, né, com a necessidade que Deus quer e espera de mim para tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas a partir da pequenez que sou, da realidade em que eu vivo, nos acontecimentos da minha vida. Com esse firme propósito de jamais romper, me separar da divina vontade, mas em meio às múltiplas ocasiões e situações e decisões que eu possa tomar, eu me dirijo nunca em prol da minha satisfação, a minha vontade, mas mediante os conhecimentos e o que Jesus tem colocado, me conduzido a fazer e realizar, de modo a sempre corresponder a Ele e não a minha curiosidade, a minha vontade. Ao longo do caminho isso vai purificando, né? As situações que vamos vivendo vai nos dando mais conhecimento e a nossa vontade vai se fundindo à vontade dele. Então haverá sempre erros e acertos que Jesus, a divina vontade, sempre conduzirá de modo a estar o mais coerente à vontade dele, cada vez mais, né? Nos purificando todo e sempre, à medida que somos constantes e trilhamos esse propósito firme de não buscar a nossa vontade, mas apenas a vontade dele. Mas bem sentem, né, que Deus não sabe desvincular da criatura, nem ela de Deus, mas bem sentem a irresistível necessidade de permanecer unidos um com o outro, e só minha vontade sabe produzir estes atos contínuos que não cessam jamais e formam o verdadeiro caráter de viver em minha vontade. Ao contrário, um caráter mutável, um agir interrompido, é o verdadeiro sinal de viver no querer humano, o qual não sabe dar nem firmeza, nem paz,
e não sabe produzir outra coisa que não sejam espinhos e amarguras. Então aqui já finaliza dizendo, né? Na sua vontade humana não surtirá outra coisa, senão espinhos e amarguras. Haverá sempre essa falta de firmeza, a perturbação será a sua companhia. Não sabe produzir outra coisa que espinhos e amarguras. Então, porque, né, para que eu vou reter a minha vontade comigo mesmo? Ah, não, eu vou cair na gandaia, né? Eu vou gozar dos tesouros e riquezas que eu adquiri com o meu trabalho. Eu vou viajar. Tudo nos foi dado. Tudo nos foi dado. Sobretudo agora, o divino querer. Tudo podemos fazer, tudo vamos fazer, mas a partir aqui, ó, desses conhecimentos que Deus tem para todos nós um plano de felicidade, não de sofrimento, né? Que não de amarguras, de espinhos, de perturbação, de falta de firmeza, nada disso, mas estando voltado à sua vida divina, ao propósito para o qual fomos criados, que é dar a glória ao Pai, né? A salvação das almas. Né? O zelo para com o irmão, não adianta eu buscar a minha santificação no meu casamento sozinho, se o outro está trilhando o caminho da condenação e eu, de certa forma, estou sendo cúmplice disso. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então busquemos o conhecimento divino para melhor lidarmos com as situações da nossa vida, sem jamais querer pautar, né, o nosso interesse, a nossa vida na vontade de Deus, né, querer manipular a vontade de Deus ao meu bel prazer. Isso jamais será possível, jamais será permitido por Deus, né? No menor sinal de uma atitude dessa, você estará há muito tempo sozinho com a sua vontade humana, achando que é a vontade divina tal coisa. Então é preciso coerência, sinceridade e um amor verdadeiro, né? E tudo mais lhe será dado. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.